só mais uma participação aqui do nosso ouvinte, o Ricardo, também é motorista e falando que obviamente não acredita nessa situação de pandemia e tudo relacionado a ela também. É isso, né, gente? Não tem que acontecer com a gente ou, sei lá, Deus livre com alguém da nossa família pra gente acreditar, né? Obrigado, Ricardo, pela sua mensagem. Tem mais participação chegando ao longo do jornal, a gente vai trazendo aqui para você. 9h58. O projeto de reforma da Previdência do Funcionalismo foi entregue pelo governador Romeu Zema, Assembleia Legislativa. A gente volta neste assunto aí, mas agora com o Pedro Nascimento aqui no nosso estúdio. Ei, Pedro, bom dia. Bom dia, Lucas. Minas é um dos 7 estados brasileiros que ainda não aprovaram a reformulação do sistema previdenciário. A mudança é uma exigência do governo federal para que os estados continuem recebendo repasses de recursos voluntários e consigam empréstimos aí com os bancos públicos. Atualmente, os servidores pagam 11% de imposto. Já a nova proposta prevê alíquotas progressivas que podem chegar a 19%. Além disso, a idade mínima para aposentadoria pode passar de 60 para 65 anos para os homens e de 55 para 62 anos para as mulheres, com exceção aos professores, que terão um regime diferenciado. Após a entrega do texto do projeto de lei, Romeu Zema disse durante um pronunciamento que a reforma é a ação mais importante do governo dele até então. O objetivo da medida é garantir que a sustentabilidade do funcionalismo público. Hoje eu posso dizer que é o dia mais importante do meu governo. Com toda certeza, a reforma da Previdência do Estado é a reforma mais essencial e fundamental para que nós venhamos a ter um Estado com as finanças sustentáveis. Pedro? De acordo com o Político do Novo, o déficit previdenciário do Estado subiu de 8 bilhões em 2013 para 19 bilhões neste ano. A previsão da Secretaria Estadual de Fazenda é de que, se o sistema for mantido como está, em 2 anos a despesa com a Previdência será maior do que o gasto com a folha de pagamentos dos servidores ativos. Em 2013, o nosso déficit previdenciário era de 8 bilhões de reais. Em 2020, ele será de 19 bilhões. Então, dá para ver como a situação tem se agravado ao longo do tempo. Zema afirmou que a mudança não será benéfica apenas para o governo atual e que os resultados serão percebidos a longo prazo. Esta reforma é principalmente para as futuras gerações, porque o resultado dela no meu governo vai ser muito tímido, mas as grandes economias, as grandes diferenças serão geradas daqui a 10, 15, 20 anos. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, do PV, garantiu que os parlamentares vão analisar o projeto para assegurar que os direitos dos servidores sejam mantidos. Com muita sensibilidade, analisaremos a proposta do Executivo e aprimoraremos, com base no diálogo, o texto, de forma a preservar aqueles direitos já adquiridos por ativos e inativos. É um grande desafio que esta casa está pronta a receber. A expectativa do governo é que o texto seja apreciado pelos deputados até o fim do próximo mês, mas, segundo o presidente Agostinho Patrus, a celeridade vai depender da articulação do governo. Tá certo, obrigado, Pedro, pelas informações. 10h01, ainda neste assunto, na ponta da linha a gente conversa com o diretor fazendário do Sindipúblico, o sindicato que representa os servidores estaduais de Minas, o Ronaldo Machado. Como vai, Ronaldo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da Band News. Bom dia. Ronaldo, eu queria entender de que forma o Sindipúblicos recebeu essa proposta apresentada na última semana. Lucas, primeiramente a gente recebeu com surpresa, né? Que infelizmente o governo, em plena pandemia, manda não só um projeto de reforma da Previdência, mas também uma alteração significativa no Estatuto dos Servidores Públicos, onde ele retira praticamente todas as conquistas que nós obtivemos nos últimos anos. Ronaldo, quem fala é Murilo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Murilo. Eu queria que o senhor explicasse quais são os benefícios que estão sendo tirados nessa nova proposta aí pelo governo. O que o servidor está perdendo, além dessa questão do aumento da alíquota de contribuição? Não é benefício, na verdade é uma conquista que nós obtivemos através de muita luta, né? Sobretudo a questão dos quinquênios, férias prêmios, né? Que é uma contrapartida com relação ao servidor da iniciativa privada, que nós não temos fundo de garantia,
Entendeu? Eu queria saber do governador se ele vai implantar também para os servidores públicos de Minas Gerais a hipótese de fundo de garantia, né? Como ele está dando uma conotação sempre da área privada, então será que o servidor público vai ter fundo de garantia? Uma outra pergunta que a gente deixa no ar para ele nos responder é: o servidor público já está há mais de 10 anos sem nenhum reajuste, e com essa reforma ele simplesmente confisca o salário dos servidores, uma vez que ele aumenta todas as alíquotas, sobretudo o pessoal que ganha menos. Ô Ronaldo, me tira uma dúvida com relação ao que a gente tinha observado. Na verdade não é uma dúvida, é uma percepção. Desde 2016, há mais de 4 anos, os servidores têm recebido de forma parcelada, isso desde o governo Fernando Pimentel. Os números que são apresentados pelo governo, desde a época petista, é de um déficit no sistema previdenciário e a necessidade de aumentar a alíquota para buscar um pouco que seja aí de sustentabilidade, um pouco de respiro aí para as contas do Estado. Vocês não veem como necessário, pelo menos, essa questão da aumento da alíquota? Primeiramente, nós da Secretaria de Fazenda, representando os servidores, sim, já desafiamos o governador e convocamos ele para debater conosco a questão da arrecadação, porque essa questão de atraso no pagamento, isso tem muito uma questão que ele está gerando um caos para os servidores públicos, porque a receita não está como ele divulga, né? Então isso aí não é uma verdade. Nós queríamos debater com ele sobre a questão da arrecadação, sobre as contas do Estado, mas ele simplesmente não, até o momento, não aceitou o nosso desafio. Com relação ao débito da Previdência, o que nós temos que dizer é o seguinte: Previdência tem que ser calculada como despesa, uma despesa normal de folha. Agora, de contrapartida, agora, por exemplo, esse ano o governador abriu mão de 200 milhões em benefícios fiscais do setor agrotóxico. Abriu mão aí das negociações com relação à lei Cantil, onde Minas Gerais vai perder mais de 100 bilhões. Então, é o seguinte, não devemos analisar só o lado da despesa, e sim da receita. E parece que o governador não está muito interessado em aumentar a receita, ele só olha o lado da despesa. Ronaldo... Por isso que é importante um debate com todos os servidores, com todos os sindicatos. Ronaldo, exatamente dentro disso, Edmar Oliveira quem fala com você, bom dia. O governador não teve um diálogo com vocês, não é isso? Não houve uma reunião, enfim. Até e vocês, o momento, não. Pois é, mas vocês não conversaram com ninguém do governo até a elaboração dessa proposta? Ninguém, secretário de Fazenda, ninguém conversou com vocês, é isso? Ô Dilmara, a grande decepção nossa com o governo Zema é exatamente isso. Até hoje, 1 ano e meio de governo, né, do governo Zema, o Zema nunca sentou para dialogar com os sindicatos. E sobre a reforma, nós somos surpresos com a medida na sexta-feira passada. Nenhum momento o governo fez uma apresentação para os sindicatos ou até mesmo para os servidores. Até o momento não existiu isso. Ele simplesmente encaminhou o projeto direto para a Assembleia sem debater com os trabalhadores. Ronaldo, uma pergunta. Hoje a maioria dos servidores, a gente pode dividir eles assim, por renda, a maioria tem renda até quanto? A maior parte dos servidores. Nós estamos falando de quantos por cento que ganha até quanto de salário hoje? Não, pelos dados, os próprios dados divulgados pelo governo, né, na questão da folha aí, quando ele divulga a escala, 75% dos servidores ganham até R$3.000. Sim, salário baixo, a maior parte dos servidores, né? Principalmente agora, né? Nós estamos falando aí de servidor que ganha menos de 3 salários mínimos, né? E agora, com a crise, agravou mais ainda, porque os servidores que ganham menos, tem muito servidor que ganha na faixa de 1 salário mínimo. Então, o que dava sustentabilidade ao servidor era o vale-refeição, o vale-alimentação. Com a obrigatoriedade desse servidor entrar em férias, né? Ele perdeu esse benefício. Então, você tem muito servidor aí que está ganhando menos do que o auxílio que o governo federal está dando para a população no geral. Tem servidor que ganha menos, está recebendo menos de R$600 em virtude da pandemia. Isso o governador precisa olhar.
Ô Ronaldo, o texto já foi enviado para a Assembleia, né? Vai começar a tramitação e tudo mais. A situação já está posta, já está colocada. Agora, o que o sindicato pretende fazer? Vai buscar essa articulação junto a deputados que se opõem ao projeto ou tentar mudar a questão, sugerir, né, os deputados que mudem os valores das alíquotas, a questão da idade? O que o sindicato vai fazer agora efetivamente? Primeiramente, Lucas, o seguinte, Sim. Hoje nós vamos ter uma reunião virtual com todos os sindicatos, mas o Sindipúblico, a posição do Sindipúblico é que o governo não deveria tramitar esse projeto enquanto não acabasse a pandemia, uma vez que não tem como a gente articular. A maioria dos deputados estão no interior, não estão aqui, a gente não tem um contato físico com o deputado, não tem como a gente pressionar os deputados. Então, o governo está utilizando a pandemia para fazer um retrocesso nas carreiras e na vida do servidor público. Ok. Não, minha pergunta era só isso. Além das questões das manifestações, vocês pretendem algum tipo de ação no campo jurídico também contra essa proposta? Nós vamos utilizar de todas as formas, desde o campo jurídico até mesmo não está descartado uma mobilização presencial. E vale ressaltar que qualquer contaminação é culpa do governador e do presidente da Assembleia, lógico, né? Porque sempre nós já mandamos, encaminhamos ofício pedindo para suspender a tramitação enquanto não acabasse a pandemia, mas se persistir a tramitação, nós vamos ter de usar de todas as formas de mobilização, inclusive presenciais na Assembleia. 10:09, a gente conversou aqui na Band News FM com o diretor fazendário do Sindipúblico, do Ronaldo Machado. Ronaldo, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Bom dia. De nada, muito obrigado a vocês e um bom dia para todos vocês e os ouvintes da Band News. Igualmente, até uma próxima. Que situação, né, Lucas, Dimara? Situação complicadíssima, porque você ouve os servidores, você dá razão para eles, né? Você vê 75% dos servidores com salários aí na casa dos R$3.000, salário muito baixo. Você aumentar essa alíquota de contribuição, você aumentar a perda direta dele ali no salário que ele recebe. Salário que ele recebe. Já está muito complicado. E ele tem razão também. O governo demorou demais a apresentar essa proposta. Então agora, não sei se foi um artifício pensado para o governo, para ela ser analisada a toque de caixa, porque só vai ter pouco mais de um mês. E como ele disse, durante uma pandemia. E online, realmente muito ruim. Os deputados analisarem isso online, fogem da pressão, eles escapam dessa pressão. É importante essa articulação, as manifestações dos servidores são importantes nesse momento, mas nesse momento fica prejudicado esse tipo de movimentação. E o debate fica prejudicado. Como é que você vai discutir, fazer conferência com cada um dos sindicatos? Situação muito complicada. Acho que o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, está com uma grande responsabilidade nas mãos de conseguir achar um meio termo, se é que ele existe, num curto espaço de tempo. Em 40 dias, vamos dizer, ele vai ter que achar aí um caminho para aprovar essa proposta ou não, né? Vamos ver. Eu acredito que os servidores vão fazer muita pressão, principalmente junto aos partidos aí, né? Que tem base aí junto a sindicatos. Eu acredito que vai ser muito complicado, lembrando que já vem de uma indisposição com o setor de segurança pública, né? Já vem mas que sempre sai ganhando em cima dos outros. Né? Mas é um momento muito complicado para o governo pensando na aprovação dessa proposta, porque a oposição provavelmente vai votar contra, agregada ao pessoal da segurança pública e outras áreas. Um momento muito complicado, o governo vai ter que articular muito, e a gente sabe que não é o forte desse governo, a articulação aí junto ao legislativo. E me dá uma certa... Eu não sabia não, Lucas, não sei se você sabia, Murilo, que eles perdiam também, no caso de estarem, né, sem trabalhar o home office ou fazendo as teleaulas, no caso dos professores especificamente, perdiam até a questão do auxílio alimentação. Que é uma coisa que é fundamental num momento como esse para um servidor que está com o salário já escalonado, recebendo parcelado, que já ganha pouco, não sei o quê, e de repente ele está ganhando nesse momento menos, como ele disse, do que o salário de ajuda do governo de R$600. Eu não sabia disso, não. Eu também não sabia que havia sido cortado esse auxílio alimentação, não. 10:02. Antes